Desejo a todos vocês mais uma vez saúde, graça e paz. Todos os encontros de Jesus com pessoas trazem ensinos, lições maravilhosas. Seria até interessante uma série de devocionais que tratassem só sobre o encontro de Jesus com pessoas e os seus ensinamentos. Os evangelhos relatam, por exemplo, 3 visitas que Jesus fez à casa dos seus amigos, Maria, Marta e Lázaro. Em Betânia, chegou uma vez convidado num dia de festa. Está narrado em João 12, 1-3. Uma segunda vez ele chegou chamado num dia de luto. João 11, versículos 1 em diante. E uma outra vez chegou de surpresa, quando não era esperado. Está em Lucas 10, 38-42. É interessante que nesses encontros, nessas visitas que Jesus fez a essa família, nós temos lições muito preciosas. No texto bíblico de Lucas, quando ele chegou à casa de surpresa, nós encontramos uma comparação muito interessante entre a escolha daquilo que é bom e daquilo que é o melhor. Não é um contraste entre o absolutamente ruim e o positivamente bom. É uma comparação entre o bom, que não é suficiente, do melhor, que satisfaz. Nessa visita que Jesus fez, qual é o bom de Marta? Olha, o texto nos diz que Marta recebeu-o, uma vez que era visitante, recebeu-o na porta. Logo preocupou-se com a casa e o serviço da casa. Ficou ocupada e preocupada em servir a melhor comida para Jesus e da melhor maneira que poderia. Estava ansiosa por dividir as tarefas com a sua irmã. Marta, sem dúvida, ela amava o Senhor. Mas as coisas eram mais importantes para ela naquele momento em que Jesus havia chegado. O temporal era mais importante naqueles momentos que o espiritual. Qual é o melhor de Maria nessa comparação? Ela soube separar as coisas e avaliar o que era importante e o que era mais importante. E então, ela escolheu e decidiu pelo que era prioritário, pela prioridade. Ela achou que estar com Jesus, sentar-se aos seus pés e ouvir os seus ensinos era, sem dúvida, o melhor que ela poderia fazer. Mas ainda ela julgou que o espiritual
era incomparavelmente superior a qualquer coisa temporal. Quando Marta reclamou a Jesus de que Maria não se importava com os serviços da casa, Jesus fez essa observação: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria, sua irmã, escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. No Evangelho de João, capítulo 12, versículos 1 a 7, aparece Jesus 6 dias antes da Páscoa e ele estava de novo em Betânia, num jantar, na casa dessa família e na casa de Simão e com alguns discípulos presentes. E Lázaro, o ressuscitado, Marta e Maria, também estavam naquela casa. E mais uma vez, é interessante, Marta estava ajudando a servir. E Maria chega mais perto de Jesus e derrama na cabeça dele um frasco de perfume muito caro. Até os discípulos ficaram zangados e fizeram a observação de que isto era um desperdício, porque poderia ter sido vendido e daria uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus chama a atenção dos discípulos e diz que aquilo que ela, Marta, fez para Jesus foi uma coisa muito boa e que em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho fosse anunciado, seria contado o que ela fez. E por isso ela será lembrada. Foi a observação de Jesus, está em Mateus, no capítulo 26, verso 13. E tanto isso é verdade que hoje, dois milênios depois, nós estamos falando disso. Lições preciosas. Dar sempre o melhor para Jesus, do nosso tempo, dos nossos talentos, dos nossos recursos, de tudo aquilo que nós somos. Lembrem da observação em Mateus 6, 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas a vocês. O melhor sempre para Jesus. E este é um caso onde há uma coisa que é melhor do que o bom. É o ótimo. E Marta escolheu essa parte. Siga o seu exemplo. Deus abençoe você. Amém.